Salve aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal aí. Vou subir um vídeo gravado, tá? É... Até eu vou tirar um pouco do áudio aqui. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, tá? Pra não ter problemas de afastado assim, acho que não tem problema, o áudio não tá pegando. Aqui é um canal, é esse aqui TBN, lá de Israel. Caso tô pegando a notícia ali, né? E, cara, se eu pudesse fazer um conselho aí no mercado, velho, não se posicione, tá? Não se posicione. Porque o que está acontecendo? Eu estava aqui o dia inteiro ocupado, né? Na hora que eu fui atrás das notícias, aí eu ainda cheguei em casa agora, né? O carro tá aqui, ó. Acabei de, acabei de chegar aqui, né? Então é o seguinte: o, o negócio lá, que ia ter a reunião para acordo de paz, lá no conflito lá do Oriente Médio, operação lá Epic Fury, né? Sei lá o quê. E a operação lá Leão, o Rugido do Leão, acho que é isso. Tá vendo? Mataram um francês lá, ó, no sul do Líbano. Era soldado da ONU. Cara, o negócio tá pegando. Ma Macron acusou o cara lá do Hezbollah, não sei o que. Tá, enfim. Velho, o mercado vai oscilar. Tá? Vai oscilar. Provavelmente isso não vai se resolver. Parece que até agora o Trump deu um prazo até o dia 20, já tinha 21, né? Acho que até quinta-feira. Parece que tem também uma festa em Israel no dia 20 ou 21, negócio de independência. Eles não vão fazer a festa tradicional de voar com... Isso eu escutei aqui, tá? Escutei aqui num outro canal, que eu fui atrás das notícias. E eles não sabem se vai voltar, se não vai voltar, é provável que volte. A Marinha Americana está atrás de navios da Marinha, no caso a Marinha Mercante, né? Do Irã. A Navy, né? É o militar. Estão atrás de acho que não sei quantos navios lá do Irã, que saíram com petroleiros. E tá uma confusão. Tá? Resumindo, tá uma confusão maior do que já estava. Certo? Eu não falo nada, porque, assim, eu não moro lá, não sei, mas os canais que eu vejo que dão opinião, que são daquela região, eles falam as notícias que saem no Irã, falam as notícias que saem em Israel, falam as notícias que saem nos Estados Unidos. E todos eles falam, não vai ter acordo, por causa desse motivo. Aparentemente, tá se confirmando o que eles falaram lá. Não fui eu que disse, tá? Eu estou dizendo que eu escutei. Eu também não estou dizendo que para vocês acharem que é isso ou não é. Certo? Vocês acham o que vocês quiserem. Por isso, talvez o MACD lá tá cruzado para baixo, né? No 75 e acho que no diário também, do índice, né? Eu ia fazer um vídeo hoje falando sobre algumas viradas de chave, algumas coisas que aconteceram na minha vida de trader e tal. Mas, cara, mediante essa confusão toda aí, e vai ter um feriado na terça, a segunda vai ficar meio espremida, talvez seja um dia meio travado, abre com um gap grande, ou sei lá, um gap, e não fique lá meio que... Sim, às vezes o mercado abre num gap e depois não tem grandes movimentações. Porque como vai ser feriado na terça, quem vai apostar na segunda, né? Agora, o mercado vai sofrer uma pressão, né, natural. Por exemplo, e que foi a bosta desses últimos dias. Os dias que o mercado estava subindo, a Petro estava caindo. O dia que a Petro estava subindo, o mercado estava caindo, o resto do mercado, né, os outros papéis. Então o mercado, ele abre com um gap forte, às vezes dá uma ou outra movimentação forte, depois ele não se mexe. Por quê? Porque a Petro tem um peso muito grande. E a Vale acho que estava na sexta-feira aí. Sexta-feira, cara,
Sexta-feira eu tentei fazer um trade, putz, deu errado, e depois eu fiz um último trade e fiquei no 0 a 0. Fiquei saí levemente positivo. E eu falei, nem vou gravar isso, porque nem era pra eu ter operado. Eu falei que não ia operar, mas acabei operando. E graças a Deus eu não tive prejuízo. Aí eu falei, quer saber? Não vou ficar dando moleza pro azar, não. Aí larguei pra lá e não operei mais. E ficou um dia bosta. O mercado depois, assim, o mercado, são os piores dias. É o mercado, os piores dias. É o mercado que se movimenta pouco. Só que eu ainda acho pior o dia que o mercado se movimenta muito, depois ele para a movimentação. Certo? Ele dá uma arriscada para um lado ou para o outro, ou dá para os dois lados, para cima e para baixo, ou dá para cima e aí também não dá continuidade, ou vai para baixo e não dá continuidade, fica andando de lado o resto do dia. Para mim esses ainda são piores, são dias ainda piores. Certo? Eu já falei sobre isso muitas vezes no canal, certo? Então, cuidado, tá? Cuidado com as operações essa semana, porque pode acontecer também o seguinte: chegar lá na quarta ou na quinta-feira, os Estados Unidos anunciar, vou prorrogar por mais 10 dias, por mais 20 dias, porque a gente ainda está tentando um acordo, ou sei lá, publica lá qualquer coisa, entendeu? Ou seja, mas na prática o que está acontecendo? Fecharam o Estreito de Hormuz de novo. Anunciaram ontem que ia estar aberto e hoje está fechado. E já atacaram, acho que 2 navios. Um eu tenho certeza que atacaram. Acho que 2. Um era navio de containers, aí destruiu alguns containers. E o outro, não sei se atacou 1 ou 2. Agora eu não lembro, porque eu também não vi o vídeo todo. Esse aqui eu não vi todo. O cara tá falando, ó. There's one more substantial step that they can take, which they're threatening, and that threat is to take the oil off or take the ships that are moving oil on behalf of Iran. Let me just explain that for a second. Today we're recording this. It is the end of Saturday. No, sorry, we're not recording. We're live. Today we're. What am I talking about? Right now, as we stand here, it's the end of the weekend in Israel. The blockade hasn't been that long. And before that, a bunch of ships left from Iran to the tune of about 1.5 million barrels per day left on their way to markets. Those ships, many of them, have still not arrived at their destination. Why? We've talked about this repeatedly. Oil tankers move very slowly. How slowly? Imagine a very relaxed ride on a Ele tá falando, eu acho que ele tá falando, não peguei o contexto ali do início, dos navios iranianos que saíram com petróleo, que eles foram liberados lá pela Marinha Americana e eles vão atrás dele. Acho que é isso, eu não entendi muito bem. Porque parece que falaram isso aí também. Que como estava lá tudo desbloqueado, os caras saíram com o petróleo e depois foram lá e fecharam o estreito. Putz. Aí eu disse que a Marinha Americana vai atrás deles. Não sei se é isso. Ele está falando dos navios com muitos petróleos. Look, reality is complicated here. If your country and your main source of income is cut off completely and you're bleeding cash, I mean, literally bleeding, literally and figuratively speaking, it's not very long before you really start thinking about your life choices. And I'd say differently, where other people in your government start thinking about whether they should listen to you or not in the future. So it's a really complicated situation for the Iranians and the U.S., and I need to say this in a very clear way. The U.S. is not suffering here. The U.S. economy is not losing money. The U.S. Government is not losing money. And when it comes to stock and all those things, one, these are long-term trends. People invest on long-term. People think about the long-term. The U.S. has been playing a very careful and clever game here when it comes to the economic damage. So the main point is maximum financial pressure on the Iranian regime to essentially bankrupt the Ayatollah regime or cut off their funding altogether so they cannot continue to wage a war. The goal here, of course, going back to your first question, the goal is to end the war. Ele está dizendo o seguinte, que os cidadãos americanos ali não sofrem o problema da guerra, nem financeiramente. Às vezes, perde um dinheiro aqui, uma coisa ali, uma ação no outra. Mas que a nova operação, que acho que é Econômica Fury, sei lá o quê, que eles querem
sufocar o dinheiro do Irã para que a guerra acabe. Resumindo, é mais ou menos isso que ele está falando. Não sei se eu consegui pegar tudo que ele falou ali ou lembrar de tudo. Talvez essa seja a ideia agora. Por isso que eles estão bloqueando, o bloqueio do bloqueio, né, do Estreito de Hormuz, e eles parece que bloquearam uma grana que está num fundo na Inglaterra, acho que 1 trilhão, sei lá, 1 bilhão, não sei quantos dinheiros lá, dinheiros imensos lá, agora, ontem, hoje, sei lá, e os caras estão pressionando para que justamente a guerra acabe, né? Essa é a ideia, né? E talvez não precisar, aí eu tô indo além, mas isso eu já escutei aí no outro canal, talvez não precisar voltar ao combate. Só que eu também escutei em outro canal que vários aviões de abastecimento aéreo, porra, presença militar, um monte de coisas, os caras estão lá, tá cada vez mais forte. E um outro, aquele Gerald Ford está voltando, né? Foi consertado e está voltando. E como é que é o nome daquele presidente lá? O Bush. O Bush também está vindo. 2 porta-aviões. E aquilo ali vem com um poder de destruição imenso. Ou seja, o Irã pode causar algum dano grave ali aos militares ali americanos? Acho que até pode. Mas, cara, é difícil, cara. É difícil, porque, como ele falou, a guerra não está dentro assim, ele falou outras coisas, né? Mas a guerra não está dentro do espaço americano, né? O Irã foi bombardeado milhares de vezes, né? E a situação não se resolve. Então, como se resolve uma coisa dessa? É muito difícil. Então, repito, se você não está posicionado, não se posicione essa semana, cara. Espera mais um pouco. Se o mercado esticar para um lado ou para o outro, sei lá. Eu vou arriscar na venda. Cara, paciência, velho. Aí é contigo. Porque se você arrisca na venda e vem uma notícia boa de lá, você vai se lascar. Se você arrisca na compra e vem uma notícia ruim, você vai se lascar do mesmo jeito. E se você, assim, o mais provável é que tenha uma notícia ruim. Mas será que o mercado vai cair o suficiente para você ganhar dinheiro? Né? Eu não sei. Então, por via das dúvidas, é melhor não se meter com o mercado essa semana. Talvez nem day trade, tá? A gente vai ter que ver como é que vai ficar o day trade, como é que o mercado vai abrir, se ele vai fazer algum trap para algum lado. Eu apostaria nisso, né? Uma abertura forte para algum lado, provavelmente para baixo, né? Aí ele vai fazer um trap, talvez. Ou não, ou ele vai dar um desespero e vai cair um pouco mais forte. Por quê? Porque na terça não vai ter pregão, provavelmente, né? É feriado, é Tiradentes. Então a gente vai ficar meio vendido na segunda-feira, né? Se não tivesse o feriado da terça, eu acho até que eu me animaria mais a operar. Mas eu acho que a segunda ou vai ser um dia bem direcional, mas difícil de pegar, né? Que ele já vai abrir e vai dar aquela estilingada lá e vai ser difícil de você pegar um recuo e uma segunda chance, uma terceira perna, vamos dizer assim. Ou ele vai cair e vai ficar andando de lado o resto do dia, ou vai cair, voltar em V e cair de novo, igual ele fez na sexta-feira, né? Algo que não vai ser muito fácil e que pode te machucar, certo? Valeu, um abraço, fique com Deus.